Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal, tá bom, pessoal? Então vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, vamos dar continuidade agora à nossa quarta e última parte aí da nossa aula sobre o educador e a moralidade infantil numa perspectiva construtivista, da Thelma Pilege Vinha. Tá? Então aí nós vamos para a quarta parte, agora nós vamos falar sobre a linguagem de educador. Isso envolve muito a linguagem do educador, pessoal, quando a gente fala sobre questão... Puxa vida, agora não lembro como que a gente terminou a última aula aqui, mas vamos lá. Tá, pessoal, quando a gente fala sobre a questão dos palavrões, estava falando dos palavrões na última aula, então a gente vai continuar aqui agora, né? E, essa questão dos palavrões aí, isso envolve muito a linguagem do educador, as sanções que ele utiliza. Essa linguagem, gente, tem que ser uma linguagem construtiva, nunca destrutiva. Então, assim, quando você vai trabalhar com crianças, né, você não pode chegar assim e falar assim, poxa, mas você fez isso, tá errado, caramba. Tá... Não, não pode. Tem que chegar na criança e falar assim, olha, que bacana, puxa vida, mas ó, você não acha que dá para melhorar? Vamos tentar melhorar. E se a gente tentar fazer assim, vai lá e corrige aos poucos, tal, mostra para a criança ali que aquilo que ela fez está legal, mas que ela pode melhorar, tá? Então nunca usar uma linguagem destrutiva, que faça com que a criança se sinta mal, tá bom? O educador, ele nunca deve julgar, mas simplesmente descrever as coisas. É fundamental, em uma educação, o vínculo de afeto, o cuidado em não decair a criança, né? Ao contrário, mudar a maneira de como eu vejo a criança. Então, a partir do momento que você vê um aluno, que você trata ele bem, que você vê ali que ele fez alguma coisa errada, você vai lá, não, olha, não faz assim, olha lá como seu amiguinho tá triste e tal. Aí você vai procurando trabalhar e vai mostrando para aquela criança quanto vale a pena ser bonzinho e o quanto aquela criança acaba perdendo, né, por ser uma criança que bate, que briga, porque ninguém quer ser amiguinho dela. Então, assim, você não pode chegar lá e falar assim, olha lá, tá vendo? Ninguém quer brigar com você e tal. Não, você tem que chegar e falar assim, olha como seu amiguinho tá triste, puxa vida, né? Não vale a pena, sei lá, conversar com ele, pedir desculpa, né? Puxa, aí você vai ter um amiguinho para brincar. Se você brigar com ele, ó, ele não vai mais querer brincar com você. Sempre procurar mostrar para a criança. Tu tem uma linguagem bem diversificada. Não tratar a criança assim na base do sopetão, tá? As relações de respeito, gente, lateral, elas não ocorrem só com a criança pequena em relação ao adulto. Nosso dia a dia, no nosso dia a dia, nós mantemos com adultos, com as pessoas, relações de respeito lateral. Por exemplo, cada vez que a criança está crescendo e ela começa a questionar o adulto, este a repreende. Porque não se fala assim com a mamãe, porque o papai não quer que você faça assim. Não, isso acaba justificando uma norma, uma conduta, na base da autoridade que você acha que tem que ser. Tá? Então, cada vez que você está associando o que a criança faz ao castigo, você está mantendo com essa criança um respeito lateral, ou seja, aquele respeito assim, que tipo, o pai manda e você obedece, você não tem que saber por quê que não pode fazer isso, você só tem que não fazer porque o papai está mandando. Isso pode ocorrer, gente, no casamento, ou até na relação com o professor, que o professor mantém, por exemplo, com um coordenador. Se o professor obedece e diz assim, eu estou trabalhando porque é assim que ele quer, é hora de começar a questionar a sua própria moralidade, a sua concepção de autonomia. Tá? Então, o professor não pode trabalhar porque o coordenador quer que ele faça daquele jeito, mas porque ele acha que é o correto. Tá? E da mesma forma no casamento, né? A esposa não tem que fazer aquilo que o marido quer, o marido não tem que fazer o que a esposa quer, os dois têm que ter um consenso. Né? Vamos agir dessa forma, porque a forma que você acredita é a forma que eu acredito também. É diferente ele estar mudando a proposta de trabalho porque está convencido, está estudando que é por aí, né, que ele está fazendo aquilo porque uma autoridade quer que... opa, peraí, desculpa. Estudando é por aí. É diferente dele estar fazendo porque uma autoridade quer que ele faça, né? É preciso refletir e ver isso. Não, o professor ele tem que fazer aquilo porque ele acha que é certo, porque ele realmente ele defende aquela teoria e não simplesmente porque mandaram ele realizar uma atividade. Se queremos educar as crianças para a autonomia, como nós podemos manter no dia a dia relações de respeito lateral com essas pessoas? Tá? Então nós não podemos colocar para a criança assim, eu sou professor, você tem que me obedecer porque eu estou aqui para ensinar e você aqui para aprender. Você não vai conseguir criar um ser humano autônomo, que é aquele que a gente falou na primeira parte dessa aula. Tá?
Consequentemente, as crianças elas serão tratadas assim. O professor deve o professor deve estar sempre no mesmo nível das crianças. Se as crianças sentam no chão, o professor também tem que sentar no chão, né? Se ele abaixa para conversar com elas, procure usar um tom de voz que não seja elevado. O professor quer que as regras valham para todos, inclusive para ele. Tá? Dessa forma, a gente consegue educar um ser humano autônomo, formar um ser humano autônomo, falando com ele, mostrando que você o respeita. É preciso ter com a criança o mesmo respeito com que se trata um adulto. Quem falaria para um adulto a respeito de uma terceira pessoa presente? Ó, não liga não, ela está querendo aparecer. Mas nós falamos isso da criança para uma visita. Vai uma visita na nossa casa, nossa criança fica ali chamando a gente. Ah, não liga não, ele está querendo aparecer. Por isso que ele está se jogando no chão, fazendo birra. Então, quando você fala assim na criança, você mostra que a sua criança não tem valor, você mostra que você não tem respeito por ele. Tá? Você não falaria isso de um adulto, né? Pelo menos não uma pessoa coerente. Então, por que você trata uma criança dessa forma na frente de outro adulto? Né? Gente, questão de pedido de desculpas, né? Pedido de desculpas, ele significa modificar, significa que você não está querendo mais fazer aquilo que fez, né? É isso que você quer dizer. Não adianta, por exemplo, você chegar para uma criança e falar que ela tem que pedir desculpa pro coleguinha se ela nem ao menos entende, gente. Por que ela tem que pedir desculpa? Ela não se arrependeu, ela não acha que ela está errada, tá? Você não pode simplesmente chegar para uma criança e querer que ela peça desculpa para um colega sobre uma coisa que ela acha que ela nem compreende aquele erro, ela não compreende aquela situação. Tá? É muito ruim isso. Tá? Você tem que chegar realmente ali, fazer, olha, não pode, você viu ali, ó, você magoou seu colega, poxa, você tirou o brinquedo dele. Você gostaria que alguém tirasse seu brinquedo? Então você trabalhando essa forma de diálogo faz com que a criança reflita sobre a ação dela. E não simplesmente ir lá e obrigar ela a pedir desculpa, porque ela vai achar assim, ah, eu posso tomar o brinquedo do meu colega, depois eu peço desculpa e tá tudo certo. Não pode, né, gente? Então tem que ter ali aquela relação de afetividade. Assim como Henri Vallon sempre defendia, né? Vallon defendia sempre a questão da afetividade. Também é necessário ensinar a criança as consequências de seus atos. Nós temos que tratar a criança com o mesmo respeito que dedicamos aos adultos. Nós não xingamos um adulto, não humilhamos, não colocamos de castigo um adulto. Tá? O que fazemos com os adultos é permitir que eles sintam as consequências dos atos, reparem o erro. Né? E é assim que nós temos que trabalhar com a criança. Ou seja, pessoal, trabalhar com a criança mostrando para ela o quê? Olha, quando você faz uma coisa que eu não gosto, eu me afasto de você. Assim como nós fazemos com os adultos, e não ir lá e coagir a criança e, sabe, com aquele abuso de autoridade, fazendo com que a criança se sinta a pior pessoa do mundo. Em um ambiente de respeito mútuo, as regras e os limites, eles são necessários. Piaget mostra que a criança ela é heterônoma, ou seja, ela obedece ideias, regras e normas baseado no medo que ela tem do adulto, tá? De perder ali aquela questão do amor, né? É natural, a criança ela é naturalmente governada pelos adultos e vai precisar de limites. Mas quando as crianças são pequenininhas, elas precisam de limites necessários. Né? Conforme vão crescendo, os limites podem ir se ampliando. Os limites são negociáveis e são combinados com ela. Tá? Por exemplo, você tem a criança dá muito trabalho para dormir, né? E aí ela fala, ah, pai, mas eu não quero dormir agora. Aí o pai fala assim, ó, tudo bem então. Se eu te der mais 15 minutinhos, tá? Você termina aí o que você está fazendo para poder dormir? Ah, termino. Então você vai lá, pronto. Deu 15 minutinhos, a criança ela vai terminar e ela vai saber, bom, meu pai me deu 15 minutinhos, agora eu tenho que ir dormir. Então você aprende a negociar. Agora, se você fala, é para dormir agora, porque eu estou mandando você dormir agora, tal, não sei o quê, você vai criando na criança um bloqueio, em que ela vai aprendendo a fazer coisas porque as pessoas mandam. Tá? Ela não vai criando consciência de que é necessário ela dormir naquele horário para ela ter uma boa noite de sono. Tá? Então, conforme a criança vai crescendo, os limites dela vão ampliando. Então, é legal você ali negociar regras com ela, você combinar, né, as coisas para que fique bom para ela também, que ela entenda ali que ela não está ali só para cumprir regras. Tá? Da necessidade das regras. Ao combinar uma série de coisas bobas, muitas vão ser deixadas passar. E o adulto acaba caindo em descrédito ao combinar aos olhos da criança. Quando fazemos uma regra com a criança, nós temos que ter autoridade para cumprir. Muitas vezes o pai e a mãe ameaçam a criança com alguma situação. Quando a criança faz aquilo, o pai e a mãe ficam com dó e não consegue
dar aquela punição, não consegue cumprir aquela regra. O que vai acontecer com isso, gente? Você vai fazer com que a criança não te respeite mais, porque ela vai falar, eu faço, meu pai finge que vai brigar comigo, depois ele não briga mesmo, tá? E é preciso, gente, sempre questionar se vale a pena a gente brigar por alguma coisa, a gente criar uma regra para alguma coisa. Porque se a gente começar a criar regra para tudo, daqui a pouco a criança ela começa a não obedecer mais nenhuma. Então, muitos momentos, o pai e a mãe tem que pensar assim, puxa, vale a pena brigar com a criança por causa disso, chamar atenção por causa daquilo, né? Será que realmente não dá para deixar passar isso aqui? Então, verificar se uma regra a ser criada realmente ela é necessária, né? Que dor que deu aqui. Uma dor aqui no olho. Então, assim, pessoal, tô cansado já, bastante vídeo já que eu gravei hoje, eu tô assim, só o pó, né? Final, assim, do dia. Certo? É preciso separar na classe quais são as regras necessárias que não são combinadas, como não bater, não falar palavrão, lavar as mãos, escovar dentes, são regras que são só comunicadas, ou seja, são regras que não precisa sentar e combinar com as crianças, ela sabe o que ela tem que fazer, né? Por exemplo, ó, se você bateu, o professor, né, vai revalidar aquela regra, né? Olha, aqui na sala não pode bater em ninguém, tá? Você não se bate, é errado bater no coleguinha, certo? Quando se quer mostrar autoridade, deixa claro que se está falando sério. Mostrar que é para valer, tem que falar pouco. Quanto menos fala, mais será ouvido. Em várias palavras a mensagem se perde. Isso vale para qualquer relacionamento, não apenas com a criança. Pessoal, deixa eu só pegar o carregador aqui, para a gente não ficar na mão no meio da aula, tá? Só botar para carregar aqui o notebook, senão a gente vai ficar na mão. Aula sem edição é assim mesmo, viu, pessoal? Vocês vão perceber aí que tá em uma interferenciazinha, mas o importante é a gente concluir a aula, tá bom? Vai ficar um pouquinho de interferência no microfone porque o notebook está carregando, tá? Mas a aula sem edição é assim mesmo, né, pessoal? Não tem jeito, a gente acaba tendo que dar umas mexidas aí. Mas vamos lá para a gente poder concluir a aula, tá bom? Vamos ver aqui se dá para concluir. Ah, dá para concluir, tá quase acabando. Vamos lá. Quando se quer mostrar autoridade, deixa claro que se está falando sério. Mostrar que é para valer, tem que falar pouco. Quanto menos fala, mais será ouvido. Então, às vezes, o professor quer criar uma regra ali para os alunos, ele começa a falar, daqui a pouco a criança não entende nem qual é a regra. Então, pessoal, vai lá, estabeleça a regra e deixa a criança raciocinar a respeito daquilo. Tá? Nada de esticar muito a palavra. As regras combinadas, elas são muito mais importantes que as regras necessárias. Mas elas têm só dois objetivos, pessoal: garantir a justiça na classe e organizar os trabalhos. Geralmente, logo no início do ano, combinamos as regras. Isso não é adequado. Por quê? Porque a criança ela precisa ter necessidade dessa regra existir. Então você só pode criar uma regra, pessoal, tirando aquelas regras básicas lá, né, de escovação, ir no banheiro e tal. Mas as outras regras de conduta tal, é legal a regra surgir no momento em que a criança percebe que é necessária essa regra. Se você chega no começo do ano, dá um conjunto de regras, uma constituição escolar para a criança ali, a criança, né, ela não vai entender, ela vai cometer o erro várias vezes porque ela não percebeu que aquilo ali já existe. Então é legal realmente a gente criar isso no momento do confronto ali. Tá? A criança precisa sentir a necessidade dessa regra. Tá? E se a colocamos no começo do ano, antecipamos aí o processo. As regras, elas têm que ser em pequeno número para que os professores façam com que se cumpram. Tá? Então se você cria muitas regras, as crianças começam a deixar passar, porque elas acabam, né, não dá para lembrar tantas regras assim. Então, tem que ser pouquinhas regras ali para que a criança realmente possa entender a necessidade de estar cumprindo com elas, tá? Outra coisa, pessoal, para que fazer com que as regras se cumpram, né? Tem que ser feito as coisas de uma maneira natural, espontânea. Por exemplo, se a criança vai lá, pegou uns livrinhos para ler, largou um ou dois livrinhos lá no chão sem arrumar, o professor chega lá e fala: olha, você esqueceu dois livrinhos, vamos lá pegar, eu pego um, você pega o outro, né? Para poder mostrar para a criança a necessidade de manter aquilo em ordem. Você não pode chegar para a criança e falar: você pegou lá, não guardou, não sei o quê. Não, por quê? Porque você acaba constrangendo a criança vai entender assim: poxa, já que eu vou levar uma bronca, então por que eu vou, né, fazer as coisas? Então você tem que chegar,
procurar mostrar para a criança a importância de manter as coisas em ordem, tá bom? E fazer junto com ele, para que ele veja que você está valorizando o trabalho dele também. O importante é as crianças perceberem que não vai passar. Tipo assim, se ele deixou um negócio para trás, ele vai ter que voltar lá e refazer. Numa classe construtivista, quando as crianças estão acostumadas a resolver problemas, a tomar decisões, montar e organizar, o professor pode até sair da sala. Por quê? Ele pode deixar, por exemplo, a criança trabalhar individualmente, pois o centro pedagógico ele não está mais na sua mão. O andamento, a disciplina, a aprendizagem não depende mais dele. A classe já conhece as suas responsabilidades. E isso é muito bacana. Tá? Nós vamos falar agora de escola para os pais, né? Pessoal, vocês vão perdoando aí, né? Eu tenho certeza aí que está um pouquinho de interferência, mas estamos quase concluindo a aula aqui. O importante é os estudos não pararem. Escola para os pais. Não tem escola para pais. Nós somos profissionais, estamos estudando e nos esforçando para quê? Para nos aperfeiçoarmos cada vez mais. Né? Os pais acabam educando no bom senso, ou seja, fazendo aquela coisinha, às vezes deixa passar um negocinho, né? Fica com dó da criança, às vezes trabalha o dia inteiro, aí chega em casa, né? Fica com aquela coisinha assim, tipo, né? Ah, se eu falar não, o meu filho, né? Ele vai pensar que eu não amo mais ele. E o não, pessoal, ele não significa que o pai não ama. Ele é o contrário. O não, ele representa o amor. Porque se você fala um não para o filho, é porque você está protegendo ele de alguma coisa ruim. Tá? E muitas vezes os pais hoje têm essa coisa de compensar filho, né? Porque trabalha o dia todo, ou porque de repente não tem tempo de dar uma atenção para a criança, compensa ela com mimos, né? E isso não é legal. E muitas vezes a gente tem que estar conscientizando os pais. O pai não quer frustrar a criança com alguma coisa. Gente, as pequenas frustrações, elas não traumatizam a criança. E é importante que a criança saiba lidar com a tristeza, com a alegria, né? Com o não. Porque na vida dela, isso vai acontecer muito. Aí eu faço uma referência, pessoal, a um desenho animado, eu nunca lembro se é da Disney ou da DreamWorks, acho que é da DreamWorks, que é o Divertidamente. E ele expressa muito bem essa situação aqui, que ele narra ali, de uma forma imaginária, a cabeça de uma garotinha, né, os sentimentos dela. Aí tem lá a raiva, nojinho, alegria, né, o medo, aí cada um operando de uma certa situação. E é muito legal isso. Então se embasa bastante nesse parágrafo que eu falei aqui, né, que é importante para a criança. O medo tem o seu espaço, a raiva tem o seu espaço, né? Então todo mundo ali é só saber usar cada um ali no tempo certo, tá bom? Então fica a dica aí que quiser assistir divertidamente, é um desenho fantástico e ele expressa bem esse ponto. As pessoas elas confundem amor com superproteção. Isso não é amar. Amar é justamente esse respeito que eu dou à criança, o respeito ao desenvolvimento, atender às necessidades dela, as necessidades que a criança tem. Não é sufocá-la com atenções, não colocar limitações, super protegendo. Tem uma música, pessoal, muito antiga, muito antiga, muito antiga, não sei nem quem canta. Eu lembro que nos anos 90 lá, um grupinho chamado Polegar regravou essa música, mas ela é muito antiga. Né? Eu vou cantar aqui, ó, vocês desculpem se eu desafinar, vou cantar um trechinho dela, que fala bastante sobre esse tema aqui, que fala assim, ó. Ei mãe, não sou mais menino, não é justo que também queira parir meu destino. Você já fez a sua parte, me pondo no mundo, e agora sou meu dono, mãe, e nos meus planos não está você. Proteção desprotege, e carinho demais faz arrepender. É isso aí, pessoal. E essa letra, pessoal, vocês perdoem se eu desafinei alguma coisinha, mas essa letra é muito legal, muito bacana, porque ela mostra ali, ó, proteção desprotege e carinho demais faz arrepender, porque a mãe que super protege o filho não sabe sobreviver aí fora. Ele é um filho que tudo ele vai depender do pai, da mãe, ele não vai ter uma autonomia para trabalhar, para estudar, e aí a mãe vai criar um bebê de 30, 40, 50 anos aí pro resto da vida. Tá? Então é muito importante realmente essas frustrações, pequenas frustrações das crianças, saber que o pai e a mãe não pode dar atenção na hora que ele quer, muitas vezes, que o pai e a mãe não tem que fazer tudo aquilo que ele quer. Então essas pequenas coisinhas vai preparando a criança, vai criando uma certa autonomia na criança para que no mundo aí fora ela saiba sobreviver, porque o mundo vai dizer muito não para ela. Tá? Então você não vai criando um ser humano ali, coitadinho, ali que está acostumado tudo a receber coisas ali de mão beijadas, tá? Eu costumo dizer uma coisa, pessoal, eu estou com um pouco de pressa de acabar a aula por causa dessa interferência aí, mas eu costumo dizer uma coisa, pessoal, que uma pessoa que erra muito na vida,
buscando aprender, ela vai se enchendo de cicatrizes, porque ela erra demais. Então, assim, ela vai construindo ali o pedestal dela na base das cicatrizes, dos erros, né? Mas quando ela chega lá em cima, tem tanta cicatriz ali na base dela, que a base dela tá tão forte, e quando ela se depara com uma situação lá em cima, ela só precisa olhar para baixo e ver e falar, puxa, aquela cicatriz, eu lembro, foi uma situação parecida com essa. Então ela aprendeu com tantos erros na vida que hoje ela está lá e ela sabe exatamente o que fazer. Né? Thomas Edison, eu já mencionei isso em várias aulas. Thomas Edison, quando ele fez a lâmpada, falaram assim, mas também, né, depois de errar 99 vezes, e Thomas Edison falou assim, eu não errei 99 vezes. Eu descobri 99 formas de como não fazer uma lâmpada, mas eu só precisei de uma para fazer. Então, Thomas Edison, ele tinha assim, agora eu sei como é que eu faço uma lâmpada. E agora eu sei como eu não faço. Se eu tentar modificar alguma coisa aqui para melhorar, eu preciso ver se não está incluído em todas aquelas vezes que eu fracassei. Eu só posso melhorar uma lâmpada a partir de outra é, é, metodologia, né? de outra ação. Se eu usar qualquer uma dessas ações, eu vou fracassar de novo. Então ele aprendeu com aquilo. E quando você constrói um patamar de sabedoria, de conhecimento baseado em erros, você tem uma estrutura toda feita de cicatrizes. Cicatrizes, claro, né, pessoal, de uma forma figurativa ali, e é baseado nos erros. Então, quando você lidar com uma situação difícil lá em cima, você olha para baixo e uma daquelas cicatrizes ali é referente a uma situação parecida. Então, você vai saber lidar com aquilo. Quando você pega, por exemplo, aquele aluno que só tira A e B, A e B, A e B, 10, 9, 9.8, 9.7, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Meu, quando ele tira um 8 na escola, ele cai em depressão. Normalmente as meninas, né? Caem em depressão. Você pega um aluno ou uma aluna que é super aplicado na escola, que tudo ali ele tira nota boa, que ele é maravilhoso, que ele é tudo de bom, né? Gente, quando ele chega no trabalho, que ele se depara numa faculdade, que ele se depara ali com um professor que fala assim, ó, tá aqui o tema, vai lá e faz. Ah, professor, mas como que é? O senhor não vai explicar? Não, eu vou explicar, mas você chega lá e faz. Ele começa a se dar mal. E aí tem alunos que têm mais facilidade que ele, por quê? Porque já aprendeu a se virar sozinho. E vão ser melhor que ele na faculdade. O que vai acontecer? Ele vai querer abandonar a faculdade. E aí, quando não, ele pode até terminar, mas quando ele cai numa empresa, tem vários funcionários ali que têm, às vezes, até menos competência que ele. Competência, pessoal, é o conjunto de habilidades, tá? Tem mais. Às vezes tem menos competências que ele, mas sabem realizar o trabalho de uma melhor forma. Por quê? Porque tem experiência. E aquela pessoa ali não é que não tem experiência porque nunca trabalhou na área. Foi uma pessoa que ela sempre teve a mão passada na cabeça dela. Ai, parabéns, é o melhor aluno da sala, tal, não sei o quê. E aquela pessoa ela não tem cicatrizes, ou seja, ela não tem experiências acumuladas na vida escolar dela. Então, quando ela chega um adulto, ela se torna um adulto medíocre, um aluno heterogêneo, um cidadão heterogêneo que não sabe se virar. Entende, gente? Então, é muito importante essa questão aí, por isso que eu cantei a musiquinha, até porque fala muito bem disso, tá? Cuidado com essa superproteção, pais, porque essa superproteção vai alejar o seu filho no sentido de cidadania, tá? Vai tornar o seu filho um cidadão aleijado, que não sabe se virar, que não sabe resolver as coisas, que não sabe correr atrás de nada, tá? Qualquer problema que surgir, ele fica parado esperando a solução chegar, ele não corre atrás da solução, tá? As pessoas confundem, tá, já falei isso. Vamos lá, nós podemos trabalhar com esses pais e eles têm nos buscado porque também estão perdidos a respeito de como educar. Se tiver espaço na escola que seja uma palestra mensal, que os próprios professores estudem, por exemplo, os limites, e montem uma palestra para quem esteja interessado em trabalhar os limites. Se for possível, convidar profissionais para dar palestras. Porque ajudando a família, consequentemente, a criança está sendo ajudada e o trabalho da escola também. Então, assim, pessoal, a gente pode orientar esses pais de que forma? Através de palestras na escola, mostrando para eles tudo isso que eu falei aqui, tá? Da superproteção, de quanto isso atrapalha, porque realmente tem pai, gente, que deixa o filho tomar mamadeira até 6, 7 anos de idade. Gente, isso é errado. A criança está com 2 anos ali, começou a segurar já sozinho, tira ali a chuquinha, tem que começar a tomar no copinho. Tem que deixar a criança crescer, desenvolver, tem que forçar muitas vezes esse desenvolvimento de uma forma saudável. Porque, gente, se você não. Já pensou uma criança de 7, 8, 9 anos chupando chupeta? Eu vejo direto chupando chupeta, tomando uma madeira, gente. Eu tive uma irmã aí que engravidou aos 17 anos e chupando o dedo e esfregando um paninho no nariz enquanto estava assistindo televisão. Então, olha só, não era bem uma irmã, era uma prima, morava com a gente. Né? Chupando o dedo, esfregando um paninho no nariz, gente, com 17 anos. Por quê? Porque ninguém nunca foi lá e falou, não pode fazer assim, você não é bebê, olha, se as pessoas virem tal, vai acontecer assim.
Vocês estão entendendo? Então, assim, é legal, é necessário trabalhar com esses pais, dar palestras, orientando eles do quanto eles prejudicam e atrapalham o trabalho da escola. Ou seja, a escola trabalha lá uma autonomia, chega em casa, a criança volta a ser bebê. Então, o trabalho da escola acaba sendo todo apagado, tá bom? É, também é função da escola orientar os pais, porque a consequência é direta na formação das crianças. Então, pessoal, a escola também tem que estar orientando esses pais aí, né? Através de palestras ou reuniões, tá? Tá orientando os pais aí sobre essa questão da autonomia, de tomar cuidado com essa superproteção. É importante que haja esse espaço para a criança brincar de faz de conta, com a boneca. É preciso dar esse espaço, pessoal, para que ela lide com seus conflitos. A gente aqui está falando de conflitos, pessoal. É importante falar sobre o episódio. Quando a criança, gente, ela vivencia coisas na casa, muitas vezes a criança ela não consegue lidar com alguma situação falando, tal. Então a criança ela começa a ficar meio bloqueada. Então é importante você deixar ela ter um espaço para brincar, uma boneca, com um carrinho, alguma coisa, e ele extravasar aquilo que está deixando ele irritado, aquilo que está incomodando ele. Tá? E o professor ali observar, porque a criança ela pode não conseguir se comunicar falando com você, mas ela se comunica brincando ali. E o professor tem que estar atento a isso, né? A criança se comunicando para ver o que está acontecendo com ela que está causando ali um desconforto nela, tá? E aí depois o professor conversar com a criança, né? Falar o que sentiu o que você sentiu quando aconteceu isso com você, quando você viu tal coisa, né? A criança, ela é importante ela ter essa oportunidade dela colocar o que ela sentiu quando ela presenciou alguma coisa em casa ou na rua ou alguma situação. O professor, ele não deve fingir que não está acontecendo nada, mas até colocar histórias com conflitos e como podemos lidar com eles, tá? Então, nesse ponto é muito importante realmente você sentar com a criança, conversar com ela para tentar resolver isso aí ou fazê-la, né, de certa forma, superar. Buscar também conversar com os pais, pessoal, mas é fundamental que a criança fale a respeito do que está sentindo, que ela verbalize isso, que ela converse com o professor e que ela perceba que os sentimentos dela são reconhecidos. Na sala de aula, nós precisamos abordar certos problemas diretamente, tá? Então, tem situações aí que a gente tem que conversar com os pais, mas antes a gente precisa conversar com a criança, ver o que ela está sentindo e tal, e aí conversar com os pais para procurar resolver essa situação, tá? Para que a criança ali ela possa progredir na escola, na sua vida social, na sua vida política, né? De uma forma positiva, tá bom? Quando a criança está presenciando uma situação de violência, por exemplo, é preciso lidar com ela, o que está sentindo, e com os pais também. Precisamos lidar com essas realidades distintas. A nossa atuação na família é ainda até mais limitada. Por mais que conversamos com a criança, há determinadas famílias que nós não vamos conseguir mudar, por melhor que seja o nosso trabalho. Mas apesar disso, nós temos uma poeira aqui, está machucando o nariz, perdão. Mas apesar disso, o professor tem que trabalhar com a criança sobre o que ela sente nessa situação, o que ela pensa, como ela está lidando com essa situação. Então, às vezes tem muita situação assim, a gente quer uma família desestruturada em casa, às vezes tem até uma pessoa que comete delitos aí perante a lei. Então, um ambiente, gente, nocivo para a criança, um ambiente venenoso. E muitas vezes é uma família que às vezes ela não tem nem cultura para você sentar com ela e explicar o quão negativo aquilo implica na criança. A criança é a que menos importa na casa. Eles têm problemas maiores do que o desenvolvimento da criança na cabeça deles. Então, às vezes, a gente tem que procurar trabalhar com a criança na sala, né? E não envolver a família, porque às vezes tem família ali que você não consegue nem fazer com que eles entendam a nocividade que está causando na vida da criança aquele comportamento. Gente, é o problema do cotidiano. É muito mais importante que o ensino da matemática, do português, da religião, porque isso não é religião, isso é vivência da religião. Pessoal, nós vamos. Acho que dá para terminar. Vai esticar um pouquinho, mas aí dá para a gente terminar o tema. Vamos lá. Esse, pessoal, é o problema do cotidiano, mas muito mais importante que o ensino matemática, português, né, da religião. Porque isso não é religião, é a vivência da religião. Ou seja, pessoal, a vivência da criança dentro de casa, né, aquela rotina que ela vive, aquela estrutura familiar, aquela estrutura cultural da família dela. Por isso, deve existir o canto do desabafo na sala de aula.
o local em que a criança pode desenhar o que está entristecendo ela, o que está preocupando. Ela pode escrever sobre o que ela está sentindo, pode pintar tudo aquilo de preto, rasgar em 1000 pedaços, jogar no lixo. A gente já pode fazer o que ela quiser ali, ela vai extravasar, ela vai pôr para fora. E o professor, à medida que ele perceber isso, ele vai vendo ali tanto a criança colocando aquele sentimento para fora que está incomodando ela, como buscando uma forma de resolvê-lo. E o professor, através da mediação, tem que estar auxiliando a criança nisso, tá? Não adianta tentar, pessoal, controlar a raiva da criança ou mesmo de um adulto. Para lidar com a raiva é preciso que na classe tenha, por exemplo, um jogo simbólico, né? Uma caixinha de areia com miniaturas, onde as crianças podem organizar, montar cenários, onde elas vão lidar com os sentimentos dela. Vamos lá. Pessoal, recompensas e punições agora. Um outro teminha aqui para a gente trabalhar. Não usamos recompensas ou punições com as crianças de forma alguma. Quando o adulto usa uma recompensa, quando dá alguma coisa em troca para a criança, né, se ele for bonzinho, ou então quando ocorre alguma coisa errada, ele põe de castigo, gente, a criança permanece heterônoma. Ou seja, ele só vai fazer alguma coisa se ele ganhar. Ou então, cada vez que ele é colocado de castigo ali, ele não vai buscar melhorar, porque ele fala assim, bom, nada melhora para mim, ninguém conversa comigo, ninguém me orienta, simplesmente vai lá e põe de castigo, então logo o castigo vai começar a fazer parte da vida dele, e ele não vai buscar melhorar. Piaget diz que quando for necessário tomar uma atitude, o educador deve se valer de sanções por reciprocidade, ou seja, aquelas sanções que têm relação direta com aquilo que a criança fez, ou seja, olha só, se você fizer uma coisa, vai acarretar em tal situação, e não ameaçar a criança, mostrar para ela que ela mesma vai criar aquela situação. Por exemplo, as crianças estão brincando um jogo e uma delas rouba. O que, que vai acontecer? As crianças não querem mais brincar com ela. Né? Por quê? Porque ela rouba no jogo. O que o Piaget diz é que nós protegemos muito as crianças, né? Não permitimos que essas crianças sintam a consequência do ato. Quando brigam, né, a gente vai lá imediatamente, pede que eles se desculpem e tal. É importante que o aluno permita, que o adulto permita, que as crianças sintam as consequências desses atos, né? Por exemplo, assim, a criança fica brava tal, e aí você fala, ah, por que você acha que eles não querem brincar com você? Não é porque você bateu neles? Não é porque isso? Então a criança ela vai percebendo. E aí, à medida que você vai inserindo ela novamente naquele grupo, para que as crianças deem uma nova chance, ela vai procurando mudar, porque ela fala, se eu não bater em ninguém, todo mundo brinca comigo, né? Outros tipos de sanções por reciprocidade são privar temporariamente a criança de algo que ela está estragando, né? Você repara o dano causado, né, se ela quebrou algo, e você mostra para ela ali, olha, se você quebrar de novo, você vai ficar sem de novo. Então a criança passa ali realmente a cuidar do objeto, né? Não vai querer quebrar o brinquedo de novo, porque ela vai ficar um tempão sem poder brincar com ele. Por isso, investe-se, pessoal, muito na formação dos professores, para que eles possam trabalhar com essa moral de uma forma como que fala? Trabalhar com a moral de uma forma ética, de uma forma justa, né? O professor não trabalha ali uma moral negativada, julgando o aluno, colocando a sua autoridade como uma questão de abuso em relação à criança, né? Então é necessário essa formação constante dos professores aí, para que o professor perceba cada vez mais aí formas de melhorar a sua forma de conviver com a criança e dessa forma o ensino-aprendizagem ser beneficiado. Sempre que possível, nas reuniões pedagógicas, todos os profissionais devem participar, desde os zeladores a professores, coordenadores, cozinheiros, mesmo que ele ache que não tem nada a ver com aquilo ali, que a função dele é outra, gente, isso é fundamental para que todos na escola adquiram uma linguagem única para trabalhar com a criança, tá? Pessoal, desculpa essa última aula aí, essa interferência que deu, mas como eu tive que botar para carregar o notebook, tá? O importante é realmente os estudos não pararem. Pessoal, volta os vídeos aí que vocês acharem necessário, façam anotações, se tiver alguma dúvida, coloca lá na descrição, né, faz a perguntinha lá, se tiver ao meu alcance estarei resolvendo, tá bom? Gente, até a próxima temática aí, bons estudos, tá bom? Até a próxima aula.